Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje eu tenho uma palavra que eu espero que realmente possa abençoar grandemente a sua vida. Antes de começar, eu gostaria hoje, de deixar um abraço forte aí para o pastor Marivaldo da Igreja Batista Aliança. A igreja está em festa e completa mais um aninho de vida nesse mês de agosto. Então, pastor, igreja, que Deus abençoe e continue assim, grandemente usando o senhor aí, pastor, usando aí essa igreja neste local, tá? Um grande abraço. Bem, gente, então vem comigo e vamos meditar na palavra do Senhor, lá em 1 Samuel 7:12. E lá em 1 Samuel, diz justamente uma frase assim bem conhecida, que é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o que acontece? Muita gente pensa que Ebenezer, o seu significado é até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, estudando mais profundamente, não é bem isso que a palavra de Deus diz. Ebenezer, na verdade, é o local. E a palavra, ela é em hebraico, uma palavra hebraica, que significa Eben-Ezer, que é justamente pedra de ajuda, pedra de socorro. E verificando um pouquinho mais o pano de fundo do livro lá de Samuel, 1 Samuel 7:12, a gente vai encontrar a palavra Ebenezer em 3 passagens bíblicas do mesmo livro de Samuel, que se encontra lá em 1 Samuel 4:1, 1 Samuel 5:1 e esse que eu acabei de dizer, que é o capítulo 7, no versículo 12. Mas o seu significado é justamente esse, literalmente, pedra de ajuda, pedra de socorro. Então, o que acontece? Na verdade, o pano de fundo desse livro, nesse trechinho aí que eu acabei de falar para você, do capítulo 4 até o capítulo 7, é justamente falando a respeito da liderança, Quem estava na liderança nesse período era o profeta Eli, Eli e seus filhos. E se você ler aí, os capítulos, você vai verificar justamente que foi nesse período de uma péssima liderança que o povo de Israel, então, que estava em conflito com os filisteus, acabaram por perder a arca, a arca de Deus, a arca do concerto. E aí, justamente na perda, quando eles perderam essa arca, foi que nesse período, então, entra a liderança de Samuel. E Samuel, que a gente conhece, um ótimo líder, realmente um profeta, que buscava o Senhor, que buscava a santificação, que ouvia a voz de Deus. E olha, para você perceber aí a importância da santificação, a importância da intimidade com Deus, de realmente levar as coisas de Deus a sério. E a gente consegue ver então esse contraste de uma péssima liderança, Eli, os seus filhos, e uma excelente liderança. E a gente então consegue ver qual o resultado, não é isso? E é justamente nesse período, nesse trecho aí, que a gente vai ver a morte do profeta Eli, dos seus filhos. No caso aí, infelizmente, a gente consegue perceber que, infelizmente ou felizmente, que tudo que é ruim não é para sempre. As pessoas, parece que elas vão como que brincando, com Deus e fazendo o que bem dá na cabeça, que dá na telha, E não é por aí. Deus, ele é tão amoroso, Deus é tão paciente conosco e ele nos permite, ele é como se o Senhor estivesse assim nos dando tempo mesmo de nos arrependermos, de perceber coisas que a gente faz que não estão corretas, que não estão do seu agrado e voltar atrás. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou continuar nesse caminho.
né? E aí eu lembro, né, que eu tenho um vídeo também que fala justamente sobre esse tema, né, metanoia. E aí, se você quiser, eu vou deixar o link bem aqui, né, abaixo. Você vê aí, se quiser assistir. Então, seguindo aqui, a Samuel, né, que tinha justamente essa liderança, esse comprometimento, esse compromisso com o Senhor, é aquele que vem e justamente para dar a vitória ao povo de Israel, ao povo de Deus. E é através dessa liderança. Então, gente, é justamente o que a gente percebe quando Samuel, né, então consegue reaver a arca de Deus, né, das mãos dos filisteus, e então vem essa vitória, essa grande vitória. Então, sim, ele toma uma pedra e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se você abrir a sua Bíblia aí, né, em 1 Samuel 7,12, a gente vai ler o seguinte: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, justamente, se você for lá no capítulo 4, você vai observar que foi onde tudo começou, né? Nessa localização, né? Eles estiveram próximos a Ebenezer, esse local, né? Então, é possível que quando Samuel colocou essa pedra, né? E chamou Ebenezer e colocou essa frase, foi justamente como se fosse um jogo, né, de palavras, né, querendo dizer da localização, Ebenezer, foi ali que o Senhor nos deu essa vitória, e o momento onde tudo aconteceu. Agora, o que a gente pode, né, tirar disso para a nossa vida? E eu acho assim bem interessante quando a gente consegue fazer essa contextualização da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é apenas para você ler e, né, ficar com aquela ideia de que, olha, foi algo que aconteceu lá no passado, lá atrás, há muito tempo. Sim, foi algo que aconteceu há muito tempo, mas é algo que fala com você hoje, como a palavra de Deus diz lá em Hebreus. Deus, ele é o mesmo, né? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, né? E eternamente. Então, é algo que a gente tem que estar assim, sabe? Lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e tentando tirar algo por hoje. O que é que Deus quer falar comigo hoje? O que é que o Senhor quer me mostrar? Né? E, na verdade, o que fala ao meu coração, né, que eu acredito que vai falar ao seu também, é que muitas vezes, sabe, a gente passa por tantos momentos difíceis, né? No caso daquele povo ali, naquele momento, eles estavam com vários conflitos. Eles estavam com uma péssima liderança, aquela liderança ruim acabava trazendo, né? Ou acabou trazendo resultados ruins para toda aquela comunidade. E a gente vê isso hoje, uma liderança péssima no nosso país e que faz com que todos sofram, né? Que todos sejam atingidos. Então, uma ótima liderança também tem um resultado, né, positivo, mas não era o caso daquele povo naquele momento, da mesma forma na nossa vida. Mas vamos tirar isso para a minha vida em particular. Então, passamos por momentos difíceis, passamos por dificuldades, mas se você for olhar um pouquinho atrás, né, se você for virar, né, a sua página, né, retrocedendo aí na sua história, você vai perceber o quê? As vitórias de Deus na sua vida. Então, por isso a importância de você colocar marcos, de você ter, né, como Samuel, né, colocou aquela pedra. Aquela pedra, gente, era um lembrete, né? Aquela pedra era um memorial. Aquela pedra estaria ali para sempre, para que justamente quando o povo localizasse, visse, né, avistasse aquela pedra, inclusive, né, como os hebreus eles tinham o costume de sempre, né, passar a história de geração em geração. Então, eram os pais ensinando aos filhos que cresciam, que ensinavam aos seus, né, filhos e assim por diante. Então, sempre aquela ideia, né, de falar, essa pedra significa isso,
porque aconteceu isso, porque foi aqui que Deus nos deu a vitória. Então, como eu estava falando, você retrocedendo aí na sua história, então, e isso é muito importante, é justamente você verificar quantas, né, pedras que você já deveria ter colocado na sua vida, ou que deve ter, né, digamos assim, como uma metáfora, né, que a gente não tem pedras, né, mas como uma metáfora, quando você tem aquelas lembranças, né, aquelas memórias, e eu tenho muitas, que é justamente o que vai ajudar você a se fortalecer nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, né? Você vê que você está passando um momento difícil agora. Olha, você está vivendo aí um momento de desemprego, você está vivendo aí um momento de rompimento, né? Uma relação que foi rompida. Nossa, como a gente sofre por essas coisas, alguma perda. Você sabe qual é o problema que você está vivendo. E aí, nesses momentos, a gente fica triste, né, com Deus, a gente às vezes fica decepcionado, às vezes a gente pode até cair na tentação de pensar que, olha, que Deus não está nem aí pra gente, que Deus se esqueceu. Mas a palavra de Deus diz que Deus não esquece. Lá em Isaías, a palavra de Deus diz o quê? Que uma mãe pode até se esquecer do seu filho, contudo, Deus, ele não se esquece de você, ele não se esquece. A palavra de Deus diz que ele tem o seu nome escrito na palma da mão dele, né? Você é a menina dos olhos de Deus. Olha quanta palavra bonita e quanta palavra verdadeira, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, quando eu falo para você dos marcos, né, que são as memórias, que são as lembranças, inclusive da palavra de Deus. Então, é muito importante, né, que você esteja sempre em contato com a palavra de Deus, né, porque é justamente nesses momentos difíceis, onde você enfrenta essas situações, como eu acabei de dizer, que você para e pensa, não, eu não devo ficar, sabe, eu não devo me abater, né? Porque Deus está comigo, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Olha, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de você, 1 Pedro 5,7. Então, quando a palavra de Deus, né, Jesus, né, ele fala, né, olha, quando ele olha para o campo, né, ele fala das flores, ele fala dos pássaros, você é a obra-prima de Deus. Então, são essas coisas que a gente tem que ter sempre na nossa mente. E tá sempre recordando, eu já passei por uma situação dessa há tanto tempo atrás. Olha, eu já vivenciei isso e Deus me deu a vitória. Olha, eu estava com esse problema de saúde e Deus me curou. Seja lá qual seja o problema que você enfrentou, não enfrentou sozinho, o Senhor estava com você, o Senhor te alimentou fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque é assim que Deus faz, né? Então é isso que você tem que ter na sua mente. Sim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E a gente tem que dar glórias a Deus, porque Ele é presente sempre. Então, né, citando aí, né, eu falei aí da Igreja Batista da Aliança que está completando aniversário, e eu fico pensando, né, quantas lutas, quantas dificuldades já foram enfrentadas, mas também quantas vitórias, quantas e quantas vitórias. Então é um motivo sim para você colocar, né, um sorriso no rosto, um rosto alegre, né, um coração alegre, justamente porque consegue parar e perceber quantas e quantas vezes o Senhor já esteve ali abençoando, ajudando, fortalecendo. Então tudo isso é muito importante da gente ter como marcos, né? Olhar para a vida, olhar para trás, olhar para a história, não querendo voltar, mas aprendendo com o que já viveu, com esse toque de Deus, né? Então é justamente isso, um toque de Deus na nossa história e que muda tudo, né? Como a palavra do Senhor diz também, né? Deus, ele muda a nossa sorte no sentido de que quando nós optamos por obedecer ao Senhor,
quando nós optamos por aprender da sua palavra, quando nós optamos por meditar em sua palavra, por escutar a sua palavra, e quando eu digo escutar, não é que você está me escutando aqui, mas é justamente o escutar é você dizer, peraí, Deus está me ensinando algo novo e se Ele está me ensinando, eu vou colocar em prática. Então te digo isso, né? Da mesma forma que Deus deu a vitória a Samuel, Deus também vai dar a vitória a você, né? Porque justamente nós temos aquele contraste, né? Entre a liderança de Eli e seus filhos, né? A vida de Eli e seus filhos, a opção que eles fizeram que não foi boa, o final não foi bom, mas nós vemos também esse outro contraste que é a vida de Samuel, as escolhas de Samuel, o ouvir, né? De Samuel, né? Que ouvia Deus, né? Desde pequenininho, desde criança, então não tem idade. Quanto mais cedo você puder escutar a Deus, mais vitórias você vai ter na sua vida, mais Ebenezer, mais frases como essa, até aqui nos ajudou o Senhor. Então a única coisa que eu te digo é, opte, escolha, né? Essa parte da sua vida, obedecer ao Senhor, seguir a Jesus, né? Eu posso dizer o seguinte, que é o melhor e maior projeto de vida. É a única coisa que vale a pena viver Jesus, seguir Jesus, fazer a vontade do Pai. Então é isso que Ele quer para você, né? Te dar palavras de vitória, que você possa levantar aí seus marcos, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E essa palavra, né, abençoada que eu quero deixar para você. E realmente, olha, se te abençoou, né? Se falou ao seu coração, se você reconhece, tipo, eu precisava dessa palavra, né? Não sou eu, Sandra, quem está falando. Eu sempre digo, olha, eu oro para que Deus coloque a palavra dele no meu coração e que ele coloque as pessoas certas para ouvirem a sua palavra. Então eu digo, como a Bíblia diz, né? Nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento de Deus. Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. Então não é à toa que você está ouvindo essa palavra. Abrace o Senhor, abrace a sua palavra, viva a sua palavra, faça essa escolha. Até aqui nos ajudou o Senhor. É isso que você vai falar sempre na sua vida daqui para frente. E eu tenho certeza que você falou também lá atrás, porque Deus esteve sempre com você. Então só rememore isso. Né? Recorde, vivencie para nos momentos difíceis, porque os momentos difíceis vêm, gente, sempre vão aparecer. Não é que o cristão, ele tem uma vida, como é que eu poderia dizer, sabe, de sempre chuvas de bênçãos, né? Sempre pétalas de rosa. Não, momentos difíceis, mas como Paulo diz na sua palavra, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí tem gente até que, né, não traduz assim muito bem não, né? Porque diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando Paulo diz isso, e você pode observar lá na sua palavra, na Bíblia, ele está dizendo que ele pode sim passar por momentos bons, mas ele também pode passar por momentos difíceis, por momentos de escassez, por momentos de fartura, né? Quando tem tudo, mas também quando não tem nada. Né? Então é isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, pois que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa palavra no seu coração como abençoou ao meu coração. Se você gostou, vou ficar muito feliz se você der o seu joinha aí, se você curtir esse vídeo, se você compartilhar e mais ainda, gente, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal, eu vou ficar muito feliz. Então, olha, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.